Olá, meu amigo, tudo bem com você? Que bom estarmos aqui para mais uma aula, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre um dos pontos muito importantes ao longo da história, que é a história da igreja cristã. E nesta aula, eu gostaria de convidar você para participar conosco, ok? Nessa aula, nós vamos abordar um pouquinho a história da igreja cristã ao longo dos séculos e vamos falar um pouquinho principalmente sobre o capítulo 13 e o capítulo 17 de Apocalipse. Nós vamos abordar aqui dois pontos importantes, que é a questão do oitavo rei de Apocalipse, e nós vamos abordar também o outro ponto, que é os 10 últimos reis que dominarão a terra, tá? E esses 10 reis, tá, entregarão o poder, tá, ao único rei mundial, ok? Então, nós abordamos um tema aqui muito interessante. Então, assista conosco até o final, ok? E tenho certeza que você vai entender muito a respeito do oitavo rei e também do único, último e único rei mundial, tá? A última ordem mundial, podemos dizer assim, né? O último governo único mundial, ok? Então, seja bem-vindo, tá bom? Ao recado de paz nesta manhã. Vamos lá, então. Nós sempre começamos, né? Abordando que o ponto central está relacionado com o quê? Com as Sagradas Escrituras. A história da igreja cristã você não explicaria sem as Sagradas Escrituras, ok? A Bíblia Sagrada é o livro pelo qual nós embasamos todos os pontos que nos dá segurança e certeza de que são verdades. Por que são verdades? Porque o grande autor, que é o Senhor Jesus Cristo, é a autoridade máxima, ok? Então, começamos aí então o nosso tema hoje, analisando aí a questão do oitavo rei, tá? Baseado em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. E o versículo é o versículo 11, tá? Apocalipse 17, versículo 11, que começa dizendo assim: E a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Então, aqui no capítulo 17, ok? Versículo 11, nós já vemos aí, né? Que fala do sétimo rei, que era, e que também vai ser o oitavo rei, e que procede do 7. Como explicar essa questão? Tá? Primeiro você precisa entender o seguinte: a Bíblia está colocando aqui os últimos momentos finais da história humana antes da volta de Jesus à Terra. Esse é um ponto importante. Você tem que saber o seguinte: é o último evento da história, tá? Nós estamos caminhando a passos largos para esse momento. 6.000 anos da história do mundo e da igreja, tá? Já se passaram. Nós estamos caminhando para os últimos momentos. E Jesus logo rasgará esse céu com seus bilhões de anjos para nos buscar. Então nós estamos vivendo na reta final da história, o período do Armagedon, tá? Da última batalha mundial, a última e prolongada batalha. E nessa grande batalha, tá? Aonde o inimigo de um lado atua e Deus e a igreja guiada por Deus atua do outro lado. E nesta batalha, no último momento do teatro, do palco do teatro da história, nós temos duas grandes lutas, tá? Nós temos a igreja cristã, que deu origem à igreja remanescente, tá? De Apocalipse 14, tá? Sendo conduzida por Deus nessa história. E do outro lado, nós temos os espíritos maus, ou seja, os anjos maus, tentando atrapalhar, tá? Usando os reis da terra, ok? Para não preparar, porque os anjos maus é isso, eles não querem que o povo se prepare para a volta de Jesus. Dentro desse contexto,
no último momento da história da igreja cristã, ou seja, de 1844 para cá, a igreja remanescente, ok? Que nós já estudamos aqui, né, em outros vídeos, a igreja verdadeira. Se você quiser, só entra lá no Recado de Paz e procura lá, a igreja verdadeira, tá? Ou o grande período profético dos 2.300 anos, que também tá lá, é um outro vídeo aqui do canal, ok? Do Recado de Paz. Você vai entender, então, que de 1844 para cá, nós temos a última igreja remanescente. É o último período da história, antes da volta de Jesus. Dentro desse contexto, nós vamos ter o derramamento da chuva serôdia, tá? Ou seja, o Espírito Santo será derramado sobre a igreja remanescente para que ela cumpra a missão, tá? E nós teremos o alto clamor, ou seja, o Espírito Santo vai ser derramado sobre o remanescente e o remanescente vai se levantar, tá? Contra os poderes e religiões falsas da terra, ok? Dentro desse contexto, o capítulo 13 de Apocalipse, tá? Fala no versículo 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz fogo descer do céu na terra diante dos homens. Seduz os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi dado para executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem da besta, aquela que foi ferida à espada e que sobreviveu. E lhe foi comunicado fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, tá? Livres e escravos, faz que lhes seja dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome, tá? Da besta, tá? Ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, diz o verso 18 do capítulo 13. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. Ora, esse número é 666. Então, o capítulo 13 aqui de Apocalipse, tá? A partir dos versos 11 até o 18, que nós acabamos de ler, vem mostrando, tá? Que na história da Terra, tá? A besta, ela teria um período prolongado de domínio, um período de 1260 anos. E a pergunta é, o que é a imagem da besta? Quem é a besta? Como ela será formada? A imagem da besta é feita pela besta que tem 2 chifres, ok? E ela é também chamada de imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem, como será formada, devemos estudar as características da própria besta. Quem é a besta? No contexto profético bíblico, ao longo da história, só tem um poder. É o poder papal, tá? Então, a besta é o poder papal, ok? Então, a fim de formarem uma aliança com o poder papal, ok? Nós temos um segundo poder, tá? Que a Bíblia chama de a besta de 2 chifres, ou a segunda besta, que o Apocalipse capítulo 13, verso 11, se fala descrevendo como detalhes de a nação americana. Então a Bíblia coloca aqui que nós temos 2 poderes, ok? A primeira besta, que é uma referência ao poder papal, que domina há milênios. Mas a Bíblia fala de um segundo poder, a segunda besta, que refere-se à nação americana.
Então agora você já sabe, né? Quem é a primeira besta e quem é a segunda, ok? Esses dois poderes vão trabalhar de mãos juntas nessa história final da Terra, tá? A apostasia, tá? Que começou em cima da igreja cristã. Olha lá, ó, quando Jesus formou a igreja cristã, os 12 apóstolos, tá? Eles foram fiéis a Deus naquela geração. A segunda geração veio e continuou sendo fiel a Deus também. A terceira geração veio e aí começou a complicar. A partir do ano 300, a igreja cristã, ela se afasta das escrituras sagradas, ok? E ela começa a dar a mão para a política do Império Romano. Como você sabe, o Império Romano estava se esfacelando, estava caindo, tá? E aí então os cristãos deixam a Bíblia de lado e começam a se preocupar com a política do Império. E aí automaticamente o cristão deixou Deus e foi para o poder político, ok? Nisso, tá? Nesse preparativo que aconteceu, foi o desenvolvimento do papado. O desenvolvimento inicial, tá? Do catolicismo, ok? Que deixa a Bíblia de lado e segue o domínio do poder do Estado. Isso se chama na Bíblia, sabe do quê? De apostasia. O que é apostasia? É o cristão deixar Deus e a Bíblia de lado para seguir o seu poder, a ganância do poder político, a ganância do domínio, tá? A herança, entendeu? Política e econômica, tá? Foi assim então que nasceu o catolicismo a partir do ano 400, tá? Se você quiser detalhes sobre esse assunto, livro Grande Conflito, tá? Leia lá, livro Grande Conflito, ok? Você acha aí na internet, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o doutor Rondelli, ele diz o seguinte, que as 7 cabeças e os 10 chifres, tá, citado em Apocalipse, são paralelos, ok? Ou seja, trabalham juntos, ok? Dentro desse contexto, nós temos então uma explicação para você entender o seguinte, quem era a besta que era, tá? Apocalipse 17, 10, tá bom? E 11, ok? Voltamos aqui então à leitura, Apocalipse 17, versículo 10, tá? Aqui está o sentido, que tem sabedoria, tá? 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis, da qual 5, tá? Caíram. Um existe, o outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco tempo. A besta que era, não é, e também é ele, o 8º rei, procede do 7 e caminha para a destruição. Então, como você sabe, o domínio, tá, dos homens, tá, sobre a igreja, sobre o povo de Deus, tá, passou por 7 fases diferentes, tá bom? O primeiro poder que dominou o povo de Deus no passado foi o Egito, tá? Como você conhece a história do Egito, né? Deus usou lá as 10 pragas para destruir o Egito, para libertar o povo de Israel, passando pelo Mar Vermelho. Então, ó, o Egito foi o primeiro povo, tá bom? Que dominou aí, tá? Sobre o povo de Deus. Depois, quem foi o segundo poder que dominou sobre o povo de Deus? Foi os assírios, tá? A Síria perseguiu o povo de Israel, tá? Tentou destruir o povo de Israel, então foi o segundo poder. O terceiro poder, tá? Que dominou o povo de Deus foi Babilônia, tá? O povo de Israel foi escravo, tirado do seu país, levado para a Babilônia. Depois, o quarto poder foram os persas, tá? Que jogou Daniel na cova dos leões, né? Os persas. O quinto poder foi os gregos, ok? Então, nós temos aqui, tá? Os gregos, tá? Que perseguiu o povo de Deus através da rainha Esther, né? Queria destruir o povo judeu, tá? E depois nós temos, então, Roma, tá? Então, Roma é aquele poder que veio à terra, matou Jesus, crucificou o Messias, perseguiu os apóstolos, tá? E depois do Império Romano, quem que nasce? Nasce o
outro poder, que é Roma papal. Roma papal, ela começa o seu reinado no ano 538 depois de Cristo, ok? O esfacelamento do Império Romano no ano 476, tá? E aí os cristãos já tinham deixado a Bíblia de lado, já estavam lutando pelo Império, e aí agora eles esquecem de confiar em Deus e querem tomar as rédeas da política, e eles deixam a religião e vai para a política. Nasce o papado, ok? A partir do ano 400, tá? E os bispos de Roma, 538 depois de Cristo, nasce então a figura do bispo de Roma, né? Nasce aí a figura do papado, ok? Então, o papado é o 7º rei. Deu para entender aqui? Quando João estava escrevendo o livro do Apocalipse, um existe, Império Romano. O outro virá, ok? Quem que virá? O poder papal, tá? Na época de João, o poder papal não existia. João viveu até o ano 100, né? O poder papal nasce a partir do ano 400 e o início dos bispos de Roma, dos papas, 538, depois de Cristo, ok? Então, ó, a besta que existe, Roma. Aqui virá Roma papal, ok? É a 7ª cabeça. Deu para entender até aqui? Então, desculpa aí. O capítulo 14 aqui coloca, então, tá, que a ferida mortal, capítulo 13, versículo 3, diz que a besta ela seria ferida de morte. Então, Roma começa a reinar no ano 538 depois de Cristo. E ela vem até quando? Até 1798. O que aconteceu em 1798? A besta foi ferida, ok? Ela foi ferida. Quem que feriu? Napoleão Bonaparte, tá? O general Berthier prende o Papa Pio VI e leva para o exílio. E ele morre no exílio. Ou seja, acabou o período do 7º rei. Entendeu? O período do 7º rei, tá? Que é o domínio papal de 538 a 1798 agora, ó, recentemente, tá? Com a prisão do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte, termina o período do 7º reinado, tá? E agora, o capítulo de Apocalipse, tá? No capítulo 17, fala o quê? Que ia vir a 8ª cabeça. O que é a 8ª cabeça? Tá? Se 1798 acabou o domínio papal. Acontece o seguinte, em 1929, ou seja, ó, 1798, 1929, nesse período, entendeu? A igreja dominante, ela não dominava, entendeu? Mas em 1929, ok? Benito Mussolini, o que ele faz? Ele devolve as terras do Vaticano. Deu para entender? E ao devolver as terras do Vaticano, os 44 hectares, tá? Volta novamente o reinado, ok? Do papado. Deu para entender? E com essa volta, nós temos aqui um ponto interessante, tá? Essa volta, ela começa um domínio, tá? E quando ela começa esse domínio, a Bíblia diz que essa seria apenas o início, entendeu? Da 8ª cabeça. Lembra, ó, é o 7, tá? Que é o mesmo poder. Só que em 1798 ela perde o poder, em 1929 ela volta novamente. E ela volta nascendo devagarzinho, mas ela fica mais forte, entendeu? Do que no passado, entendeu? Ou seja, esse período do domínio aí, tá? Do Vaticano a partir de 1929 para cá, com o estabelecimento do Estado do Vaticano, das 44 hectares ali no coração da Itália, tá? O Vaticano volta a dominar novamente, tá? Só que agora a Bíblia coloca que ela vai ser o 8º rei, tá? Ela procede do 7, mas é o período do 8º rei. Nesse sentido, ela é distinta, tá? Ela provém do 7, diz o Apocalipse. Nessa condição, o 8º rei, presta atenção aqui, ó, é o mesmo tipo de poder do 7, tá? Só que agora, o período de atuação,
tá? É um período curto, mas tem um ponto importante aqui. Ela não vai dominar sozinha. Ela precisa de alguém para apoiar ela, entendeu? Ou seja, para o Estado do Vaticano voltar aquele poder que tinha novamente, ela precisa de um apoio, tá? E esse apoio, quem seria? Esse apoio seria Apocalipse 13:11. Quem é Apocalipse 13:11? É a segunda besta. A segunda besta, então, quem é? A nação americana, tá? Ela surgiu no ano 1700, tá? E 76. E essa nação, ela cresce rapidamente e ela domina o mundo rapidamente, tá? No dia 4 de julho, então, nasce esse poder, né? Político, militar, tá? Mas também religioso. Você fala, como? Poder religioso, por quê? Porque a nação americana, ela surge de onde? De onde vêm os americanos? Os americanos vêm, tá? Do velho mundo, né? Da Europa. Por quê? Porque o velho mundo sufocado, dominado pela perseguição, entendeu? Do papado, os cristãos queriam liberdade. Então eles procuram novas terras, tá? E eles então vêm nas caravelas de Colombo, sonhando, procurando novas terras, novos ares, tá? E aí é descoberto o que é a América. E aí então, e no ano 1776, é organizado a nação americana, os Estados Unidos da América, tá? Eles vieram com lindo propósito, os protestantes, né? Eles não aguentavam mais a perseguição dos papas em cima do povo que queria seguir a Bíblia, tá? E esses reformadores, tá? Eles então procuram fugir e eles vêm, entendeu? E agora eles têm uma liberdade, tá? Porque agora eles têm uma nação que não tem rei e não tem papa, tá? Então, a nação americana, ela é a segunda besta. Fiz um resuminho aqui para você, entendeu? Ela é a segunda besta. Como eu te disse, se você quiser detalhes, cavar fundo sobre o assunto, livro Grande Conflito. Combinado? Então, podemos dizer o seguinte: quem é o oitavo rei que já está dominando aí? E que vai se tornar o oitavo rei, assim, forte, logo, logo. Quem é o oitavo rei? O oitavo rei seria um último esforço mundial das nações da Terra para se ter um único governo mundial. Liderado por, olha lá, os Estados Unidos e o papado. Esses dois poderes, os Estados Unidos e o papado, tá? Vai ter o seu último domínio, ok? Antes, agora vem um ponto importante, Eles vão dominar antes, por um período curto, antes de serem destruídos. Destruídos, sim, destruídos. Os poderes da terra, meu amigo. Simbolizado aqui, pela nação americana e o papado, nesse esforço, último esforço mundial, oitavo período, a oitava cabeça, tá? Que vão dominar o mundo, nesse último esforço, eles vão ser destruídos. Por quê? Pelas escrituras que fala que Jesus virá com seus milhões de anjos e intervirá na terra. Deu para entender? É isso aqui, tá? Deu para entender, então, o oitavo rei? Um último esforço aí, liderado pelos Estados Unidos e o papado, ok? O Vaticano, tá? Unido aí, tá? O mundo vão ser o oitavo rei. Deu para entender? Resumidamente, é isso, ok? E os 10 chifres, tá? De Apocalipse 17:12. Olha lá, 17:12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Então a Bíblia está colocando aqui que nós teremos um governo mundial de 10 reis, antes do poder ser dado de volta, entendeu? Para o poder papal.
Nós teremos um período aí de governo dos 10 reis, tá bom? E esse poder, tá? Ele é muito discutido, entendeu? Nós temos aí, contrariando a posição da igreja, ultimamente tem se ventilado aí a história de alguns que tentam explicar Apocalipse 19:10, entendeu? Colocando aí algumas interpretações fora das escrituras sagradas, tá? Querem colocar aí que esse domínio, entendeu? Baseando aí Apocalipse 19:10, querem colocar aí, contrariando a posição da historicista da Bíblia, tá? Tem ventilado aí formas de interpretação conhecida como teorias do sexto rei, tá? Essas teorias, tá? Elas foram criadas, não é nova, tá bom? Nós temos, por exemplo, o preterismo e o futurismo, tá? Querem pegar as profecias bíblicas, jogar tudo para o passado para livrar o papado. Deu para entender? Ou então querem pegar as profecias e jogar tudo para o futuro para novamente livrar o papado, tá? Quem criou a teoria do preterismo e do futurismo, sabe quem foi? Foram 2 líderes, entendeu? Católicos, jesuítas, tá? Francisco Ribeira, tá? Que viveu em 1537 a 1591, e Luís de Alcazar, que viveu, tá? De 1554 a 1613, ok? Então, eles criaram a teoria do preterismo, tá? Francisco diz, não, as profecias do Apocalipse 13, Apocalipse 17, tá? Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, tá? Essas profecias já passou, já acabou, tá? E Luís de Alcazar pega essas mesmas profecias e fala, não, isso ainda está no futuro, entendeu? Isso aí não tem nada a ver com a igreja aqui e agora. Mas a Bíblia é clara. A primeira besta é o poder papal, tá? E a segunda besta é a nação americana. Ou seja, nada de futuro e nada de passado. É agora. A profecia é histórica. Ela acontece no decorrer da história. Deu para entender? Então, teorias que colocam, tá, as profecias bíblicas para o passado, para o futuro, não acredite nisso, meu amigo. Por quê? Porque a Bíblia é historicista. Jamais deveríamos esquecer que o historicismo transparece na forma de como nosso Salvador tratou as profecias de Daniel, de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, na forma como o apóstolo Paulo se referiu à vinda do anticristo em 2 Tessalonicenses 2, tá? 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala da vinda do papado, tá? Paulo já também escrevia sobre o assunto, ok? Então nós temos, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Apocalipse 12, 13 e 17, falando que no decorrer da história o papado ia dominar, tá? E na última fase da história, o 8º rei seria a união do mundo através do Vaticano e a nação americana como os líderes do 8º rei, ok? E esse, então, dentro desse contexto, ok? Nós temos percebido o quê? Que Roma está restaurando o seu poder, tá? A passos largos. Desde 1798, tá? Quando o Pio VI foi preso, tá? A igreja, ela perdeu o seu poder, ela veio devagarzinho, voltando a dominar, ok? Em 1929, tá? Na luta, entendeu? Ela começa a ganhar poder e ser admirada pelo mundo. Então os reis da terra, entendeu? Vai cumprimentá-la, né? Os políticos da terra vai cumprimentá-la, tá? Os líderes de quem? Olha, principalmente de quem? Dos Estados Unidos, a segunda besta, vai até o Vaticano, tá? E aí nós temos agora o quê? Os reis dos principais países do mundo, tudo assim, de mãos dadas, entendeu?
com o papado, um respeito, uma admiração muito grande, entendeu? Ou seja, esse poder, entendeu? Que tinha sido ferido em 1798, 1929, Benito Mussolini devolve as terras do Vaticano e o poder volta novamente. E o mundo hoje está admirando, entendeu? E vendo com bons olhos os bispos de Roma. É isso que está acontecendo, tá? Apocalipse capítulo 17, então aborda o quê? Que 10 reis, entendeu? Vão apoiar, entendeu? Esse crescimento cada vez maior, entendeu? E vai entregar, é isso aí, vai entregar o poder mundial na mão dos bispos de Roma. Ou seja, na mão dos papas. O Papa vai dominar como oitava cabeça, apoiado pela nação americana, um último esforço mundial, entendeu? Vai dominar o mundo, tá? Apocalipse 17, 14 diz o seguinte, que a segunda besta, tá? Ela seria amiga dos reis da terra. A primeira besta seria admirada pelos reis da terra. Deu para entender? Ou seja, o mundo, os países do velho mundo, entendeu? Os principais, os países ricos do mundo, estão todo mundo de mãos dadas com os Estados Unidos e com o Vaticano. É isso, entendeu? Para um único domínio mundial. Então, quem seriam os 10 reis? Entendeu? De Apocalipse. Seria Inglaterra, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos, China, o próprio Vaticano, formando a União Europeia. 10 reis. Entendeu? A Rússia está passando aí, né, por esse perrengue da guerra, você entendeu? Mas o esforço único mundial vai acabar fechando aí, tá? Os 10 reis, tá? Seria o quê? A comunidade europeia, você entendeu? A comunidade europeia junto com a China, você entendeu? O Estado do Vaticano, formando aí os 10 reis. Deu para entender? Resumidamente seria isso. Nesse último esforço para um governo único mundial, agora vem o ponto aqui. Eu quero a sua atenção, tá? Nesse esforço para o único estabelecimento do único governo mundial, seria para resolver os problemas das nações. A comunidade europeia, junto com os Estados Unidos, faria uma entrega do governo mundial para um único líder mundial. Seria quem? A figura papal, tá? Não sei se é o Francisco ou o sucessor dele. Deu para entender? Mas o esforço seria esse, tá? Todos os governos do mundo entregariam o poder para o Papa que estivesse no trono. Você entendeu? Hoje sabemos, tá? Hoje nós sabemos que há razões para poderem fazer isso, tá? Que é o quê? A complicação climática, defenderem um sistema ecológico mundial e uma única moeda digital mundial, tá? Mas tudo isso para quê? Aqui vem o ponto. Para colocarem o domingo como dia de descanso da terra, tá? Esse sistema de adoração falso parece bonito, defender a natureza para as futuras gerações. Só que é o seguinte, meu amigo, a Bíblia diz que isso é falso. Você fala, puxa, defender a natureza, defender o clima, entendeu? É coisa ruim? Os jovens estão aí segurando de mãos dadas para defender a bandeira da ecologia. Isso é ruim? Parece bonito, mas não é. Por que não é? Porque é o seguinte, meu amigo. A Bíblia diz que Deus deixou para o ser humano um caminho a seguir. Qual é o caminho que Deus deixou para o ser humano seguir? Os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. E dentro dos 10 mandamentos, Deus chama o homem para adorar somente a Ele, o Criador dos céus e da terra. E sabe qual é o dia que Deus deixou para que o homem adorasse a Ele? O sábado. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Entendeu? Quando Jesus esteve na terra, o dia que Jesus ia adorar a Deus na sinagoga era o sábado.
Entendeu? Então, dentro desse contexto, quando o ser humano ele se levanta, chamando a atenção do planeta Terra para a ecologia, entendeu? Vamos defender a natureza e vamos colocar um dia ecológico mundial, o domingo. Esse poder está indo contra quem? Está indo contra Deus, que mandou guardar o sábado. Aliás, se você pegar Gênesis, capítulos 1, 2, você vai ver que Deus separou o sábado para o dia de adoração. E outra coisa, Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º. Então veja aqui, ó, o homem, ele quer proteger a natureza sem o Deus da natureza. Deu para entender? Deus criou a natureza, só que os homens hoje, eles são tão racionais, são tão inteligentes, são tão defensores da ecologia, são grandes cientistas com PhD, entendeu? Que eles querem o quê? Resolver o problema do mundo sem Deus. E sem Deus, meu amigo, não dá para resolver o problema do mundo. Se você tirar Deus, entendeu? Você só complica a situação. E é o que o homem está fazendo. O homem quer estabelecer um dia ecológico, o domingo. Entendeu? Um dia de adoração mundial, o domingo, para defender a ecologia. Entendeu? Uma moeda única digital. Entendeu? Para dominar o mundo. É isso que o homem quer. O homem quer dominar. Só que a Bíblia diz que já tem quem domina. Quem é quem domina? Deus. Deus é que domina o mundo, tá? Levar o planeta, o homem quer levar o planeta a um frenesi da adoração ecológica, convocando os jovens do mundo inteiro para a proteção da terra. Parece bonito, mas é falso. Estão enganando os jovens. Por quê? Porque Deus diz que essa falsa adoração, entendeu? Seria o último ato, entendeu? Do 8º rei mundial. Nação americana, entendeu? E o papado. Junto com todos os comunidade europeia, junto com a ONU, entendeu? Essa organização única mundial, entendeu? Para dominar a terra. Isso é contra Deus, tá? Deus vai destruir, guarda o que eu estou te dizendo, Deus vai destruir os habitantes desse planeta. Os homens são maus, meu amigo. Não querem obedecer a Deus, não querem reconhecer que Deus é o Criador, é o único que merece adoração, porque Ele que criou a terra, Ele que criou a ecologia, Jesus que criou o planeta Terra, que criou o universo, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1. Desculpa aí. Então, dentro desse contexto bíblico, nós estamos vivendo no último período da história. O homem está se levantando contra Deus, criando um falso sistema de adoração, querendo colocar um dia de guarda que Deus não mandou, que é a marca da besta. A besta é o papado. A marca é a guarda do domingo, porque o papado criou a guarda do domingo, entendeu? Lá no ano 321, com o rei Constantino, e colocou o domingo no lugar do sábado bíblico, com o argumento de que Jesus ressuscitou no domingo, então agora nós vamos guardar o domingo. Só que a Bíblia tem mais de 300 textos mandando guardar o sábado. E não tem um texto mandando guardar o domingo. Acha para mim um texto na Bíblia que manda guardar o domingo? Não existe. Deus manda guardar o sábado. Então veja, os homens estão se levantando com essa conversinha mole, entendeu? De que vão proteger a ecologia da terra para estabelecer um domingo, o dia que Deus não mandou. Não querem reconhecer que Deus é o Criador, é o único que merece adoração, que nós devemos voltar a obedecer a Deus, obedecer os 10 mandamentos, obedecer o sábado que Deus mandou. É aqui que está o ponto. Então, a segunda besta, a nação americana, que é a pátria do protestantismo, entendeu? Que no passado eram fiéis, os protestantes no passado queriam seguir a Bíblia, obedecer a Deus, só que agora virou, entendeu? Os protestantes estão de mãos dadas, meu amigo, com a ecologia e com o ecumenismo do catolicismo, tá? Então, o mundo está de mãos dadas, ó, entendeu? Unindo cristãos protestantes com o católico, formando o ecumenismo, junto com a ecologia,
entendeu? Para estabelecer o dia de guarda mundial ecológico. Olha que bonito, que é o domingo, contrariando a vontade o quê? De quem? De Deus. Deixando Deus o quê? De lado. Deixando a Bíblia o quê? De lado. Deixando a religião pura, verdadeira, de lado, para seguir o quê? Tradições humanas. Entendeu? Ou seja, em nome, entendeu? De um domínio, em nome do poder, da ganância mundial, os homens estão deixando Deus de lado novamente. É isso, tá? Então, resumidamente aqui para você, ó, tá? O 8º rei, o papado, a nação americana, tá? Junto com os 10, tá? Eu falei agora há pouco aqui, a comunidade europeia. Todo mundo unindo para um governo único mundial, estabelecendo o domingo no lugar do sábado, que é a marca de Deus. Domingo é a marca do homem, tá? Dentro desse contexto, o livro de Apocalipse, capítulo 14, fala que Deus intervirá na terra. Como Deus intervirá na terra? Deus derramará o seu Santo Espírito sobre um povo que é fiel a Deus, aos 10 mandamentos e a sua marca, que é o sábado. E nós se levantaremos para denunciar, entendeu? Os erros do papado. Deu para entender? A marca errada do papado, entendeu? E dentro desse contexto, nós não aceitaremos o quê? O domingo falso no lugar do sábado bíblico. E Deus, em Apocalipse 14, diz que ele vai derramar 7 pragas antes da volta de Jesus para destruir este poder. O precioso tempo está se esgotando, meu amigo. Jesus está para voltar à terra. Esse é o ponto. Jesus está para voltar à terra com seus milhões de anjos. Ele vai rasgar esse universo, esse céu que você está vendo aqui, ó. E Jesus virá com seus milhões de anjos. Nós temos 2.500 textos na Bíblia falando sobre a volta de Jesus. E ele vai tirar os domínios das mãos dos homens. E Jesus, meu amigo, vai ser, sabe o quê? O único governo, o único mundial e universal. É isso aí, tá? Governo único, mundial e universal, Jesus Cristo. Porque ele criou o universo, ele criou a terra, ele criou a vida humana e ele vai levar os fiéis. Por que ele vai levar os fiéis? Porque um dia, há 2000 anos atrás, ele veio a esse mundo e pelo seu imenso amor, pela sua graça, ele morreu na cruz e pagou os nossos pecados. E agora ele vai vir buscar o seu povo, vai vir buscar a sua igreja. Você quer estar preparado para esse dia? Eu quero. Então feche os seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Hoje nós aprendemos sobre o 8º rei e aprendemos também sobre os 10 reis que vai se unir com o 8º rei, que é a nação americana e o poder papal, para estabelecer um governo único mundial, colocando o domingo como dia de guarda. Mas nós, ó Deus, queremos obedecer Jesus. Nós queremos obedecer a Bíblia. Nós queremos obedecer os 10 mandamentos. Nós queremos obedecer o sábado, não o domingo, mas o sábado que o Senhor Jesus colocou para o seu povo fiel. Ensina-nos, Senhor, a ser fiel a Ti, a aceitar a sua marca, não a marca da besta que é o domingo, mas aceitar o santo sábado de Deus, que é o selo de Deus que o Senhor colocou sobre o seu povo fiel. E que Jesus, quando Ele voltar, possamos nos encontrar preparado, esperando a sua volta. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe quem está assistindo esse vídeo, quem entendeu esse assunto tão importante para os momentos finais que nós estamos vivendo. Jesus, venha logo. Por favor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu abraço a você e até o nosso próximo encontro.